Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana Alves Martins, eu tenho 30 anos, sou personal trainer focada na saúde da mulher. Agora estou estudando com muita alegria, com muito amor, muita paixão, o período gestacional e pós-parto, porque acabei de passar, né, pela gestação, tenho um bebezinho de 8 meses e graças a eu ter cuidado da minha alimentação, ter controlado o ganho de peso, ter treinado a gestação inteira, eu tive um parto como eu queria, um parto natural. Eu tive um período gestacional muito tranquilo, muito saudável e passei também por uma recuperação muito boa, muito rápida no pós-parto, graças ao ter cuidado então desses itens como alimentação e atividade física e os exercícios físicos. Portanto, agora foquei os meus estudos nesse período de gestação e pós-parto e junto à Transforma gostaríamos então de oferecer a vocês esse mini curso todo voltado para os exercícios físicos na gestação, sobre as recomendações, o que acontece com o corpo da mulher e as necessidades da mulher nesse período. Espero que vocês gostem do material e fico à disposição de quem quiser aí bater um papo sobre o assunto, tirar dúvidas ou parcerias, ok? Espero que gostem do curso. Beijão! Bom, sejam bem-vindos então ao mini curso de exercício físico na gestação. Espero que vocês curtam o material. Fico à disposição também para dividir esse material com vocês, os artigos utilizados e tudo mais. Dividimos esse curso, então, em 3 blocos, tá? O primeiro bloco que nós iremos disponibilizar conteúdo para vocês hoje é o Entendendo a Gestação, né? Para a gente entender o que acontece no corpo da mulher nesse período, o que acontece com o feto, como se dá o desenvolvimento. Depois, o segundo bloco, as necessidades da gestante, quais são as necessidades a partir dessas modificações que ocorrem no corpo dela. E o terceiro bloco com as recomendações. Quais são as recomendações de exercício físico para gestantes e quais são os benefícios desses exercícios, dessa prática durante o período gestacional. Então, hoje falaremos sobre a gestação, como ela ocorre, quais são as modificações que ocorrem no corpo da mulher nesse período. A gestação, para mim, é algo muito complexo, né? É muito grande, é muito perfeito. Porque se a gente for pensar, é um ser humano complexo, um pequeno ser humano complexo, com ossos, com células, com músculos, com órgãos, com pensamentos, é tudo muito novo, né? É algo muito complexo, sendo formado dentro de um outro ser humano que tem outros pensamentos, tem outro corpo, tem outras células, tem outros ossos, tem músculos, e é tudo muito grande, né? É tudo muito... eu usaria até a palavra magnífico, porque para mim é maravilhoso isso, é perfeito, é grandioso. Então é um período muito especial, muito específico, né, na vida de uma mulher. Então dura aí cerca de 280, eu já encontrei na literatura 280, 270, mais, né, por volta aí de 40 semanas. E por que a gente não tem um número exato? Porque, primeiro, não dá para você prever quando a gestação foi iniciada, né? A gente tem os exames aí, a ultrassonografia, por exemplo, ou as contagens pelo período menstrual, né? Das mulheres que têm isso documentado. Porém, não tem como a gente saber exatamente quando ela se deu, né? Quando deu o início dessa gestação. Então, por isso que a gente sempre coloca a palavra aproximadamente ou cerca de. Daí, nesse período, então, né, de 40 semanas, aí por volta de 40 semanas. A outra coisa também, nessa contagem de semanas, além de não ser exato, cada criança tem o seu momento. Tem crianças que nascem o que a gente chama de prematuros, né, abaixo de 36 semanas, tem crianças que nascem com 40 semanas, como foi o caso do meu filho, nasceu com 40 semanas, e tem crianças que têm gestações que vão até 42 semanas, então é tudo aproximadamente. Nesse período aproximado, então, de 40 semanas, nós temos alterações fisiológicas na gestante, nós temos alterações estruturais corporais na gestante, alterações psicológicas, alterações sociais, sintomas e um período de crescimento e desenvolvimento de um novo ser humano. É um crescimento e um desenvolvimento muito rápido, se formos observar, né, para 9 meses. Nessas alterações, eu vou falar cada uma delas, né? Somente as psicológicas e as sociais que eu não vou abordar, mas aí eu já vou falar rapidamente aqui mesmo nesse slide.
que acontecem alterações psicológicas por conta das mudanças hormonais, né? E também porque é uma nova fase, né, para a mulher, sendo primeira gestação ou não. Alterações sociais, porque ela vai ter que se preparar para esse novo período. Então, serão compras, serão. É algo novo também, né? Ela vai participar de, por exemplo, grupos com outras gestantes, ela vai passar a ter outra rotina sendo gestante. Ela vai conseguir manter algumas atividades, porém, outras atividades serão adicionadas, né? Então, modifica-se tudo, na verdade, na vida da mulher nesse período. É uma grande transformação. Falando então da gestação em números, nós costumamos dividir a gestação em semanas, né? Então, para a gente entender, quando você pergunta quanto tempo de gestação e a gestante fala, 20 semanas, por exemplo, nós temos essa tabelinha aqui, ó, da gestação em números, em que nós vemos aqui que da primeira à quarta semana é o primeiro mês de gestação, da quinta à oitava semana é o segundo mês de gestação, e assim por diante, chegando lá aos 9 meses de gestação, entre a 36ª e a 40ª semana. Na lateral, nós temos uma outra imagem. Aí, deixa eu deixar claro também que essas imagens não são minhas, tá? São retiradas da internet. Então, nós temos a gestação dividida em trimestres, né? Para a gente entender melhor o desenvolvimento e as mudanças no corpo da mulher, né? Nós estudamos, então, por trimestres também. Então, nós temos aqui, né? Do primeiro ao terceiro mês, lógico, o primeiro trimestre, do quarto ao sexto mês, o segundo trimestre, e do terceiro trimestre, aí do sétimo ao nono ou 10º mês, dependendo aí do tamanho, de quanto essa gestação dure, tá? E aí nós temos mudanças específicas que ocorrem no corpo da gestante a cada trimestre. Bom, falando então aqui, né, a gestação em meses, nós temos esse gráfico falando sobre os hormônios, que são as modificações fisiológicas que, na verdade, vão mandar em todas as modificações no corpo da mulher. Começando pelo HCG, é o primeiro hormônio aí, né, que tem um pico muito grande durante a gestação, e é o primeiro hormônio que vai manter o corpo lúteo, né, e ele vai, na verdade, crescer por volta aí do segundo mês, que é quando a mulher normalmente descobre a gestação, né, por volta da 8ª semana ou do segundo mês aí. Depois nós temos aí, ao longo da gestação, um aumento do hormônio progesterona e do estrogênio, que vão fazer aí, cada um tem a sua função, né, na gestação, mas vão transformar o corpo da mulher aí e também, novamente, falando dos sentimentos e do psicológico da mulher, né. Nós temos outros hormônios, como, por exemplo, a ocitocina, que é o hormônio que nós chamamos de hormônio do amor, né, o hormônio do bem-estar. Ele é um hormônio muito importante para o parto em si e também para, depois do parto, para a liberação do leite, né, na amamentação. Nós temos a relaxina, que tem funções, várias funções citadas na literatura. Quando nós pesquisamos a relaxina, antigamente se falava muito sobre a função dela na articulação, porém, nós não encontramos, pelo que eu tenho conhecimento, nós não encontramos na artigos científicos, né, na ciência, algo que comprove essa ação dela sobre as articulações. Então, é uma teoria. Porém, a relaxina já tem efeito comprovado na resistência periférica, então ela atua nos vasos sanguíneos. A prolactina, que é outro hormônio também que vai atuar aí depois na amamentação, mas esses hormônios já vão transformando o corpo da mulher, já vão preparando o corpo da mulher para o desenvolvimento do feto, para a amamentação também depois, né, o desenvolvimento das mamas, a adiposidade, enfim, a transformação do corpo da mulher para o desenvolvimento da criança e depois para a amamentação. Existem outros hormônios também, tá? Porém, vou citar esses aqui que são os mais citados também na literatura. Nós temos nesse período de gestação a formação de um novo órgão, que é a placenta. A placenta ela não existe no corpo humano antes da gestação e ela começa a ser formada aí durante a gestação com uma função muito especial de nutrição do feto. Ela vai produzir também o hormônio progesterona e outros hormônios, né? A mulher já tem a
a formação desses hormônios, porém, com a formação da placenta, a placenta começa a secretar também mais hormônios, em quantidades maiores, por isso que aumenta, né, a quantidade dos hormônios no corpo feminino, né? Então, a partir do momento que a gestação se dá. Então, a placenta também vai secretar esses hormônios no corpo feminino e vai fazer a filtragem, né, de tudo que a mulher come, de tudo do ar que a mulher respira, enfim, de tudo que a mulher consome, ela vai fazer a filtragem e nutrir a criança. No parto, a placenta também nasce, ela também, aqui como a gente vê na foto, né? Essa é um nascimento, é um parto de lótus, quem quiser, né, saber mais sobre, se não souber, em que, na verdade, é assim, né? A placenta, ela tem o sangue da criança, os nutrientes da criança. E existem teorias de que, na verdade, você deveria esperar o cordão umbilical parar de pulsar, né, para haver o corte. Com a correria, né, e a praticidade, na verdade, né, para a equipe médica, normalmente eles não esperam esse momento, a não ser que seja desejo da mulher que todo o sangue que pertence à criança, né, saia da placenta e vá para a criança. Então, normalmente a mulher coloca isso num plano de parto, né, ou coisa do tipo, para que todo esse sangue, esse nutriente que é da criança, né, seja entregue à criança. No parto de lótus, na verdade, eles esperam esse cordão umbilical se soltar sozinho. Tem vários riscos, na verdade, então precisa ter bastante cuidado, principalmente com relação a infecções, né? Porque é algo orgânico e ele vai ter a sua degeneração aí. Então, mas não é minha especialidade, eu não vou falar sobre isso, enfim. Mas existem várias formas de descarte também dessa placenta, né? E aí já é uma curiosidade que eu vou passar aqui, né? Para quem não conhece, é lógico. A placenta, normalmente, ela é descartada, ela vai para o lixo no hospital. A não ser que seja desejo da mulher, da mãe, que essa placenta vire alimento. Tem mulheres que comem a placenta. Por quê? No mundo animal, os mamíferos, eles normalmente comem a placenta após o nascimento do bebê, né? Nós, seres humanos, somos um dos únicos mamíferos que não fazemos isso. Então, algumas mulheres levam, é claro, em condições ótimas para casa, né? E fazem, sei lá, de várias formas, aí frita ou sei lá como, e consomem essa placenta, porque existe a crença de que esses nutrientes da placenta vão auxiliar muito na recuperação da mulher no pós-parto, principalmente pelo alto teor de ferro que ela tem. Outra opção aí que algumas mulheres recorrem é o envio dessa placenta para laboratórios para serem feitas cápsulas com o material da placenta, com os nutrientes da placenta. E uma outra forma também é o carimbo da placenta, que foi o que eu fiz, né, para guardar de lembrança, né? Nós fizemos o carimbo da placenta. Tenho então aqui um quadro, né, com essa lembrança. E outra forma também, que outras mulheres também acreditam, né, e é uma outra crença, em que planta-se uma semente de árvore junto à placenta, a placenta vai nutrir essa semente, né, e essa árvore seria a proteção da criança. Aí já é, né, algo espiritual. Aí. São teorias, são curiosidades sobre esse órgão que se forma para nutrir o bebê e nasce também, né, ele também sai e é descartado após o nascimento. É fácil de confundir, né, o saco amniótico ou a bolsa com a placenta, né, e o útero. Então, nessa foto aqui, a gente vê essas diferenças. Nós temos o útero, que é um órgão que cresce aí de 5 a 6 vezes, né, aumenta o tamanho dele. Inicialmente, na mulher não grávida, ele é pélvico e ele se torna na parte abdominal aí, né, opa, desculpe... Ele se localiza, então, na parte abdominal conforme ele vai crescendo, a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo dentro, né, do abdômen, e depois ele retorna para o tamanho normal dele. Um dos hormônios que auxiliam isso é a ocitocina, né? Por isso que é normal, é comum, quando a mulher está amamentando no período de pós-parto, ela sentir a contração do útero, né? Ela sente algumas cólicas, que é a ocitocina agindo ali na contração do útero para esse útero voltar ao tamanho dele normal, né? Nós temos a placenta aqui grudadinha na parede do útero
e aí ela se liga ao bebê ao cordão umbilical, certo? E o bebê e o cordão umbilical ficam envoltos aqui pela bolsa, né, com líquido amniótico. A bolsa e o líquido amniótico, eles servem para proteger o bebê de impactos, né? Então, e fazer o controle térmico também, porque a criança ainda não consegue fazer o controle térmico, então, através desse líquido, a mãe faz o controle térmico e a temperatura da mãe passa, na verdade, para o bebê. Quando nós ouvimos falar sobre o rompimento da bolsa, a bolsa rompeu, né? É esse saco aqui, né? Que envolve o bebê que rompe, não a placenta, tá? O descolamento da placenta, por exemplo, por exercício de impacto ou coisa do tipo, ele é muito perigoso, né? Porque, lógico, né? Se formos pensar, ele faz absorção aqui na parede do útero, ele faz a absorção dos nutrientes, né? Da mãe para ser passado pelo feto. Então, se essa placenta se descola, essa gravidez, esse desenvolvimento dessa criança é prejudicado. Então, tem alguns cuidados aí a serem tomados nesse período. Aqui mais uma imagem, né? O bebezinho, cordão umbilical, o saco ou a bolsa, né? A placenta e esse cinza aqui é o útero. São todas imagens da internet, tá? Não são imagens minhas. Bom, falaremos então, passaremos agora pelas transformações estruturais no corpo da mulher. Ao observarmos essa imagem, nós podemos ver o quê? Aumento de seios, certo? Aumento ou expansão aí da caixa torácica, porque o que acontece é o crescimento com o passar, né, dos meses, há o crescimento do bebê aqui dentro do abdômen, e aí esse crescimento vai empurrando o pulmão para cima, o diafragma, então há uma expansão da caixa torácica, tá? Com isso, nós vemos também outras modificações, como, por exemplo, a modificação da coluna, né? A coluna passa a ter, a mulher passa a ter, nesse período, a cabeça mais anteriorizada, então uma hipercifose, né? Um pouco maior, que aqui a gente não consegue ver nessa figura, mas existe. E uma lordose também aumentada, a lordose lombar aqui, e nós temos também a modificação da angulação do quadril, tá? Gerando aí, né, algumas dores nessa região da lombar aqui, se a mulher não fizer exercícios e não cuidar da postura durante esse período. Nós temos modificações musculares, como, por exemplo, a diástase, que ela ocorre durante a gestação, tá? Esse é o músculo reto abdominal. Nós temos a fáscia aqui, né, no meio, que liga as duas faixas. Durante a gestação, para a expansão do abdômen, há, então, relaxamento dessa fáscia, né? E ela vai se afastando, né? Ela vai abrindo, os músculos vão se afastando, né? Fazendo com que esse abdômen possa ir para frente, né? Possa expandir aí para a criança crescer ali dentro. Após cerca de 6 meses do parto, essa musculatura tem que voltar, né? Normalmente, após 6 meses, ela volta naturalmente. Se há um grande ganho de peso ou exercícios feitos de maneira incorreta, enfim, são vários itens aí que podem fazer com que essa abertura, que essa diástase seja maior do que a normal durante a gestação e pode fazer com que também maus hábitos, né, tanto durante a gestação quanto no pós-parto, podem fazer com que essa diástase não retorne de forma natural. E aí existem exercícios que fazem essa diástase retornar, né, o fechamento da diástase, que não são os abdominais convencionais. Hoje nós temos os exercícios, a ginástica hipopressiva, né, o abdominal hipopressivo, é o que a gente tem comprovação científica de que tem efeitos aí sobre o fechamento da diástase no pós-parto. E também ligando aí, né, a função do assoalho pélvico. Nós temos aqui o desenvolvimento fetal, né, o crescimento e desenvolvimento do feto aí em semanas, né. É um período, então, de crescimento e desenvolvimento que são maiores do que em qualquer período na vida. Então, é muito acelerado, é muito rápido o crescimento e o desenvolvimento nesse período, né, do bebê. Então, nós temos aí uma grande influência, né, do ambiente, né, uma grande influência dos hábitos da mulher, tanto de alimentação. Aqui nós estamos falando, né, sobre
os primeiros 1000 dias, né? Então, tudo que a mulher faz influencia muito na vida adulta dessa criança que está sendo gerada. Então, aqui a importância dos cuidados na gravidez e na primeira infância. Estudos apontam, é científico, tá? Estudos apontam que os primeiros 1000 dias de vida podem afetar nossa saúde para sempre. E aqui, durante a gestação, esses 270 ou 280 que eu falei lá no início, né? Nós temos aqui, né, a programação intrauterina ou teoria de Barker, falando sobre esse cuidado, né, da alimentação da mulher e todo aquilo a que ela se expõe, né, ter influência no desenvolvimento intrauterino. Que são coisas que a criança vai levar para o resto da vida, né? Então, essa hipótese propõe que o risco para desenvolver estas doenças, que são as doenças, normalmente doenças crônicas, né? Baixo peso ao nascimento e outras doenças. Então, essa hipótese propõe que o risco para desenvolver é função não apenas da carga genética, mas também os hábitos de vida do adulto, né? Ou dos hábitos de vida dessa criança adulta, perdão. Não é só a genética e nem só os hábitos deste ser humano que está sendo formado, né, na vida adulta, mas também fatores ambientais em períodos críticos, como o início da vida. Então, tudo que acontece durante a gestação vai influenciar a saúde, então, dessa criança na vida adulta. Aí coube ao grupo dos doutores aí, Barker e Hales documentar no final da década de 80 uma forte associação entre o baixo peso ao nascimento e hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana, intolerância à glicose, resistência à insulina, diabetes do tipo 2, hipercolesterolemia, obesidade, doença pulmonar obstrutiva e desordens da reprodução da vida adulta. Então, essa é a teoria de Barker. Tudo que a mulher faz, tudo que a mulher come, aquilo que ela se expõe, né, vai determinar a vida da criança nessa vida, na vida adulta. Então, nós podemos concluir nesse bloco que não só a alimentação, mas a atividade física, tudo que a mulher sente nesse período, também falando em questões emocionais, vão influir na vida dessa criança, né? Além de que nós temos aí, podemos concluir também, que é uma fase de muitas modificações emocionais, corporais na vida da mulher, e eu deixo aí a questão nesse primeiro bloco, de que forma a atividade física o exercício pode influenciar no bem-estar da mulher nesse período. Eu acredito, assim, que em qualquer período da vida, nós devemos viver com qualidade, né? Eu trabalho em prol da qualidade de vida, da saúde. O período gestacional é um período de muitas mudanças. O período de maternidade, né, o pós-parto, são mudanças maiores ainda, mas esse período de gestação e parto, pós-parto, é um período de muita transformação. E não passar pela gestação de forma tranquila, de forma saudável, é algo muito difícil, né? Porque é um período muito bonito, é um período muito importante, muito especial. Então, eu acredito que a mulher tem o direito de passar por esse período com, vamos dizer assim, plenitude, se sentindo completa em todos os sentidos. Sem dores, sem inchaços, sem depressão, que a gente vai falar um pouquinho também, sem ansiedade. É um período de muita ansiedade, principalmente aí no terceiro trimestre. Então, acredito que o exercício físico e uma boa alimentação, uma boa hidratação, né, nós vemos aqui nessa imagem, pode transformar essa gestação em algo muito especial. A gestação ela é muito única para cada mulher, tá? Cada mulher
vai ter o corpo transformado de uma maneira, vai ter o seu psicológico transformado de uma maneira. É muito específico, não tem como a gente colocar uma receita de bolo nem na hora de fazer as recomendações, tudo deve ser analisado, né, conforme a situação, conforme a mulher. Tem mulheres que passam por esse período muito bem de gestação, né, felizes, com facilidade de manter, né, uma boa rotina, né, uma rotina saudável, e tem mulheres que passam pelo período de gestação de forma difícil. A gente vai falar sobre os sintomas gestacionais no próximo bloco, que em muitas mulheres são muito acentuados, e aí podem prejudicar um pouco aí a prática dos exercícios, né? Mas é importante nós conhecermos cada etapa da gestação, é importante nós conhecermos as modificações que ocorrem tanto no corpo, né, nesse fisiológico, que são mandados pelos hormônios, né, e para poder fazer a prescrição desses exercícios, ou se no caso você não atua na área da saúde, não atua com gestantes, mas é gestante ou quer engravidar, é importante você conhecer as modificações que irão ocorrer no seu corpo para saber, né, de que maneira você vai encaixar, né, os exercícios corretos. É lógico que é muito importante buscar orientação, né, por isso existem pessoas especializadas no trabalho com gestantes. É um período crítico, é um período importante, é um período complexo, em que tudo que se faz influi na vida do feto e na vida da gestante, transforma a vida deles, né? Então, é importante aí que se conheça esses períodos antes de fazer a prescrição, né? Antes de conhecer as recomendações e fazer a prescrição específica para a gestante. Espero que tenham gostado aí desse primeiro bloco. Partiremos então aí para o segundo bloco no próximo vídeo.